Oi gente, aqui é o Lucas e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre De Volta Pra Casa, da Tina Maguire. Antes de falar um pouco sobre o livro, eu gostaria de dedicar o início desse vídeo a exaltar a maravilha que é essa edição que a Morro Branco trouxe para esse livro em capa dura. Olha isso, gente, muito lindo, todo o trabalho gráfico, a diagramação. Tá incrível esse livro. Eu já estava muito interessado em ler esse livro aqui, eu até pensei em comprar ele em book em inglês, porque ele foi o vencedor de 3 grandes prêmios dedicados à literatura de ficção científica e fantasia, que é o Hugo Awards, o Locus Awards e o Nebula Awards. Então não é pouca coisa, e eu fiquei bem feliz de descobrir que esse livro ia vir pro Brasil, então eu resolvi esperar. E valeu super a pena, porque essa edição realmente está magnífica. Esse livrinho é um livro bem curtinho, tem menos de 180 páginas nessa edição, o que configura ele como uma novela e não um romance. Então é uma história bem curtinha e por isso não dá pra falar muito pra vocês sobre o que se trata. Mas aqui a autora criou um universo em que existe essa casa de reabilitação, que na verdade é uma grande mansão, e quem toma conta dessa mansão é uma senhorinha, e essa casa é dedicada à reabilitação de crianças. Mas o que aconteceu com essas crianças? Nesse universo da autora, de alguma forma essas crianças descobriram portais para outros mundos de fantasia. E elas passam algum tempo por lá. Quando elas retornam desses mundos, de alguma forma elas estão diferentes e alguns pais notam essas diferenças. De alguma forma essas crianças não se conectam mais com o mundo real e sim com esses mundos. Então ela criou essa casa de reabilitação para ajudar essas crianças a superar que o mundo delas agora é o mundo real, ou fazer algumas acreditar que existe alguma forma de voltar para casa. Mas a nossa protagonista desse livro é a Nancy, e ela vai passar um tempo no mundo dos mortos, e quando ela retorna, existem diferenças físicas nela que atraem a atenção de algumas dessas crianças, e a gente vai acompanhar ela chegando nesse internato, fazendo alguns amigos e indo a algumas aulas, pouquíssimas aulas na verdade, para dar início, né, a essa grande terapia em grupo que eles fazem. Só que o que acontece é que coisas estranhas vão acontecer nesse internato e ela e os amigos dela vão se sentir na obrigação de desvendar esse grande mistério. E é só até aí que eu posso falar sem dar muitos detalhes da trama. É um livro de fantasia que até certo ponto vai se desenrolar um pequeno mistério a ser resolvido, mas é um livro bem curto, tanto em número de páginas quanto de acontecimento, então qualquer coisa pode ser um grande spoiler. E eu adorei essa leitura, eu não consigo expressar os motivos de eu ter gostado tanto. Eu achei que seria um livro único, mas não. Ó, tem o número 1 aqui. Então é o início de uma série ou duologia e eu não sabia. Mas o livro funciona muito bem como livro único. O grande sentimento que eu tive lendo esse livro é que eu tava lendo um clássico infantil. O aconchego e o sentimento que as palavras da autora trazem é como se realmente ela estivesse contando uma história clássica. Eu me sentia lendo O Mágico de Oz ou Alice no País das Maravilhas lendo esse livro. E isso foi incrível, porque deu um ar de maduro nessa história. Mas apesar desse sentimento, esse livro não é nem um pouco infantil. Ele vai tratar de temas muito relevantes e vai ter algumas cenas de mutilação e matança por ali. A nossa personagem principal, a Nancy, ela é assexuada e o livro vai trazer uma explicação muito boa para qualquer leitor que ainda não sabe o que isso significa. Temos também um colega dela que é um personagem trans e a forma que a história dele se relaciona com esse mundo de fantasia e o fato dele ser transexual é uma das melhores partes desse livro. A forma também que a autora conseguiu explicar as direções desses mundos de fantasia, e aí quem já leu vai entender sobre o que eu tô falando, é muito interessante também, sério, ela conseguiu criar um possível clássico infantil dos tempos atuais em apenas 180 páginas e até menos, e eu adorei essa história e quero muito a continuação. Ela consegue juntar os elementos de fantasia, trazer personagens infantis incríveis, metáforas sobre a vida adulta, sobre pertencer a algum lugar, sobre o sentimento de casa, de como só nós podemos descrever a nossa própria história e nos definirmos sobre quem a gente quer ser como pessoa. Gente, esse livro é incrível, pelo amor de Deus, leiam isso logo. Uma coisa que ajudou a aumentar a grandiosidade dessa história foram os itens e a playlist que veio no Turista Literário. Se vocês não viram o unboxing, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Se vocês gostaram da dica, aqui no box de descrição tem um link pra Amazon pra vocês adquirirem esse livro e ajudar o canal a crescer. Foi esse o vídeo, foi um pouco curto pra um livro também bem curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês curtiram. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro, se você gostou. Se você conheceu o canal agora e gostou, se inscreve no canal pra não perder os nossos próximos vídeos. E até mais, gente. Tchau!